Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Todo o carinho de vocês. Não, deixa eu aqui. Ok, pode fazer a pergunta? Sim. Todo mundo ok? Ok, pode. Bom dia, Excelência. Bom dia, presidente. A gente está aqui, né, feliz com a sua presença e prestigiar essa mais alta honraria. Mas, infelizmente, nós estamos ansiados que só podemos fazer uma pergunta ao senhor. E nós temos muitas perguntas, porque não é sempre que a gente tem a sua presença. Sei que o senhor vai... De minha parte, eu não... Apenas, muito obrigada. Só espero que tenham contido, não delonguemos tanto, porque eu explico. Eu tenho um almoço com a família agora, entendeu? E é muito raro, você sabe, eu vivi a Manaus, mas é meu dever, não só como cidadão, mas sobretudo em razão do cargo que exerço no TNJ, eu sempre falo como juiz não, que o juiz não deve dar entrevistas, mas como corregedor nacional, mas sobretudo homenageado nesta casa, aqui do povo amazonense, eu não posso deixar de deferir isso à cidadania através de vocês. Muito obrigada. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse momento, sobre o que agora aqui na cidade de Manaus. Olha, primeiro, é uma satisfação imensa retornar a esta casa aqui, onde, ao longo desses quase 40 anos de vida pública, exercidos aqui no Amazonas e no Brasil, enfim, eu sempre tive uma convivência muito liana, muito fidalga aqui, com as deputadas e deputados desta casa, aqui, os servidores e servidoras desta casa, as pessoas da imprensa que cobrem aqui a Assembleia, com certeza lembram-se, os mais antigos, é claro, da minha convivência aqui, as servidoras aqui já aposentadas, outros falecidos, enfim, com quem eu convivi, mas dizer que eu recebo essa comenda como mais um traço para dar responsabilidade à missão que desempenho como juiz, que sou, de uma corte superior, mas, sobretudo, como o único amazonense, o único amazônida no Tribunal de Cidadania, que é o Superior Tribunal de Justiça. Como vocês sabem, nós somos 33 ministros lá no Superior Tribunal de Justiça, e até hoje, na história do Tribunal, o primeiro e único ministro do norte do país, que teve sua vida toda traçada no norte do país, fui eu, nomeado para aquele tribunal. Então, recebo essa comenda com mais um traço de responsabilidade a angariar mais confiança e estímulo para mim, para poder representar no que eu posso, o povo amazonense. Eu poderia falar sobre esse momento para a Assembleia Legislativa? Com certeza. Agradecer aqui pela oportunidade de estar como presidente e de ter a honra de entregar a medalha Rui Araújo ao ministro Mauro Campbell, um amazonense, e que toda vez que a gente conversa com o ministro Mauro Campbell, ele tem orgulho de falar do Amazonas. E essa comenda, ela é justamente para isso, para homenagear homens e mulheres que contribuem no estado do Amazonas. E o ministro Mauro Campbell, nesses 40 anos que ele está na vida pública, ele sempre trabalhou e sempre pensou no nosso estado, sempre teve orgulho de falar do Amazonas. Então é uma honra, em nome dos 24 deputados e deputadas dessa casa, poder estar nesse momento histórico aqui no Poder Legislativo. Doutor Marista Soares, da Amazonas, eu gostaria de, se possível, fazer duas perguntas. Há 6 dias atrás, o senhor esteve presente, participando da formação da lista seca no estado do Pará. E eu gostaria de saber, já que o senhor falou muito sobre o Amazonas e esteve presente em várias atividades e ações que o estado do Amazonas tem desempenhado ao longo do período, como o senhor avalia a situação da lista sexta, da futura lista sexta, para o quinto constitucional aqui no Amazonas? Do Amazonas? Veja bem, o papel que eu eventualmente posso exercer é de consultor das senhoras desembargadoras e dos desembargadores da Corte para alguma intervenção aqui. A minha visão de quinto constitucional, não importa se para o Ministério Público ou para a advocacia, é fulcrada no seguinte: eu entendo que o promotor ou o procurador de justiça, a promotora ou o procurador de justiça que queira acessar um tribunal, seja ele de justiça federal ou o Superior Tribunal de Justiça, ele tem que ter um passado, uma vivência institucional, para que ele possa representar à altura a classe
que ele vai representar naquela corte que ele vai integrar. Então, o parâmetro serve também para os advogados e advogadas que concorram. Ou seja, eu não acho correto que nós tenhamos candidatos, que o tribunal eleja em lista tríplice, depois da redução, advogados e advogadas que não tenham um passado institucional, que não sejam aqueles advogados, que eu digo sempre, que colocam um umbigo no balcão da vara não, eu não digo militância, eu digo coloquem um umbigo no balcão da vara onde foram atuar e que atuaram com brio e honestidade e correção. Por quê? Porque ser julgador, é preciso dizer, a população brasileira, sobretudo com o advento da telejustiça, ela criou no imaginário algo que é importante que vocês precisem, vocês profilaticamente, conversar com os cidadãos e destinatários das informações. O dever e o munus público, ou seja, o ofício de julgar, é algo muito, muito, muito difícil. Bíblico já dizia, não julgueis para não ser julgado. Então, daí dá a dimensão do que é a atitude de um juiz julgar. Nem sempre o doutor em direito, o professor de direito, o catedrático de direito, ele é um bom juiz. No Portugal, por exemplo, os juízes e juízas não podem ser doutores, professores, nem mestres em direito, por exemplo. Por quê? Porque o nosso ofício como juiz é diferente. Então, é importante que vocês tenham, a sociedade tenha acesso às informações, por exemplo, da TV Justiça, protagonizadas pela Corte Suprema, pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo STJ, eventualmente, mas ter a dimensão de procurar saber os meandros de como funciona uma estrutura judiciária. Por quê? Porque o juiz não tem convicção própria. O juiz só pode ter convicção forjada numa coisa chamada prova, perícia. Entendeu? Então, essa é uma nota que eu, nas entrevistas que dou, sempre faço questão de explicar à população, para que nós comecemos a mudar um pouco o fluxo da crítica. Porque, eventualmente, eu posso, e você também, cidadão, não gostar de uma decisão judicial. Mas o juiz que julgar para que alguém goste de sua decisão, ele não é juiz. Eu não tenho esse dever. Ao contrário, eu tenho que ter isenção, imparcialidade, rigor técnico para abrir um processo, hoje, solução eletrônica, abrir um processo na tela do meu computador e, com base no que eu estou lendo, eu poder decidir, não importa o que esteja ocorrendo da porta da rua para fora do meu tribunal. É óbvio que eu não estou dizendo com isso que o juiz não esteja contextualizado na comunidade em que ele vive. Daí porque eu peço a vocês que cobrem do Tribunal de Justiça do Amazonas, do Ministério Público do Amazonas, da Defensoria do Amazonas, aonde estão juízes, promotores, promotoras, defensores e defensoras no interior deste estado. Porque eu morei em Manicoré. Tem alguém de Manicoré aqui? Ele sabe. A família dele sabe que conviveu comigo lá. Entendeu? Então, até hoje, todos os problemas que tem na cidade de Manicoré, eu sou um dos primeiros a saber e ser acionado. E eu saí de lá em 1991. Cheguei lá em 87. Isto, para mim, é a figura de um promotor de justiça. E um juiz não pode ser diferente. Eu não posso perguntar a um juiz como é que está a situação na tua comarca e ele dizer: eu estou com meu acervo zerado, eu não tenho processo nenhum, estou com o meu serviço em dia. Então, como é que está? A educação, o saneamento básico, a segurança pública, a saúde na tua cidade, na tua comarca. Eu não sei. Mas você tinha um dever primeiro de saber. E você é condutor de esperança. Não tem muito catalógico. Seus colegas têm que dizer. O senhor recentemente, também, em fevereiro de 2020. Só uma explicação que eu não dei. Você eventualmente resgatou pelos meios de comunicação a minha presença no Tribunal do Pará. Não é? Eu tenho uma relação
com todos os tribunais brasileiros, mas com os tribunais do Norte eu tenho uma relação mais próxima, por razões óbvias. E minha mãe era paraense da cidade velha, de Belém, enfim, eu tenho uma relação muito próxima também com os desembargadores. Eu estava lá por ocasião da entrega da lista sexta, do ofício da ordem, entregando a lista sexta ao tribunal, que ontem já foi reduzida a 3 nomes no Tribunal do Pará, mas porque uma amazonense, Sara Castelo Branco, que foi delegada, minha colega de infância, delegada de polícia civil aqui, minha assessora como delegada na Secretaria de Segurança Pública, tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça após 31 anos de carreira como juiz no estado do Pará. É uma explicação para que todos saibam. Vamos só para a última pergunta. Recentemente, esse ano, nós tivemos aquela questão dos magistrados, que o senhor já determinou, né, do CNJ, nós tivemos a situação de que alguns magistrados ali foram punidos, né? E aí a gente, conversando da imprensa e tal, a gente vê muito essa questão de possíveis penas mais brandas, como, por exemplo, a sociedade não entende uma punição de aposentadoria compulsória para um desembargador por conta de cometer algum ato infracional. Como você explicaria para a sociedade o papel que o CNJ desempenha no sentido de punir o judiciário, tanto do Amazonas, mas de outros estados, em relação às punições administrativas dos desembargadores? Perfeito. Se você resgatar o vídeo da minha sabatina no Senado Federal, você vai ter, já teria acesso à minha resposta em relação a esse fato. Primeiro, quero fazer uma pequena correção. Eu tive, nesse meu mandato como presidente nacional, a punição a 2 magistrados só, mas eram processos bem antigos que estavam tramitando no Conselho Nacional e magistrados, uma juíza e um juiz foram punidos. Enfim. 2 juízas e um juiz foram punidos, enfim, com pena de disponibilidade, que é uma pena mais reduzida. Quanto àquilo que efetivamente interessa à sociedade, porque isso foi objeto, terça-feira, de uma reunião administrativa nossa no CNJ. Por quê? Porque na reforma agora que está em curso no Congresso Administrativo, uma das coisas que tensionam modificar, e eu cobrei na minha sabatina que o Congresso fizesse isso, é, no mínimo, a nomenclatura dessa pena, aposentadoria compulsória. Tá? O que acontece? Veja bem, quando a Lei Orgânica da Magistratura Nacional foi promulgada, lá atrás, muito antes da Constituição, era indivisável que nós tivéssemos juízes cometendo crimes. Entendeu? E essa pena deu-se a nomenclatura disso por quê? Por uma segurança que se dava à magistratura nacional para que ela não sofresse nenhuma perseguição de outra ordem política, ou seja, dos outros poderes, preso e contrapeso. Ou seja, para que ele tivesse a segurança de que ele não iria ser perseguido por um governador, por um deputado estadual, por um senador, mas do cargo. Bem, eu concordo com você e acho com todos aqui de que é inadmissível que eu sancione, entenda que a pena mais elevada para um magistrado que cometa um crime ou uma transgressão disciplinar de grande monta, que eu o aposente compulsoriamente. Veja, isso é tão incorreto que, imagine, você, por exemplo, se fosse juíza, com 10 anos de carreira na jurisdição, por exemplo, e você não tivesse reunido ainda os requisitos para a sua aposentadoria voluntária. Se você, se quisesse pedir, naturalmente, a aposentadoria não poderia pedir. Mas se eu te punir, eu te dou de presente todos os requisitos que você não tinha se você quisesse aposentar. Então, esse absurdo tem que ter fim. Foi o que eu disse ontem na reunião administrativa, junto com o presidente do Supremo, e a mensagem que ele trocará com os senadores e deputados para explicar. E eu falei, presidente, essa nomenclatura, se eu pegar qualquer... Vou dar um exemplo, o que é muito espelho de carreira. No Ministério Federal, por exemplo, a pena não é de aposentadoria, é demissão. Mas só que, como a Constituição fala que tem que ter uma sentença, demite e entra com a ação civil pública. Agora,
Vamos fazer uma correção, porque eu não posso esperar o Congresso mudar isso para dar uma resposta que a sociedade quer ouvir. Vejam as decisões. Eu votando no Conselho, resgatem isso. Recentemente nós aposentamos um juiz federal, um senhor que era juiz federal da 2ª região, do Rio de Janeiro. E o relator era o Conselho Rotundano. Ele votou, então, a pena máxima, aposentadoria compulsória, e eu disse, olha, acrescente aí o dispositivo do regimento interno que determina que os autos sejam copiados e mandados para o Ministério Público Federal e para a Advocacia Geral da União, para que entre com a ação civil pública pela perda do cargo dele, por completo. E aí ele perde a aposentadoria dele de magistrado e vai para o regime geral de previdência. Mas note, o Estado não pode se locupletar do dinheiro que ele contribuiu para a previdência. Porque você fere um princípio de direito humano, a sobrevivência. Entendeu? Mas esta nomenclatura de aposentadoria compulsória tem que mudar ontem. Nós, no Conselho, não concordamos com isso e estamos de acordo com a sociedade dentro. Obrigada. Tá bom, gente. Obrigada, tá? Obrigado a vocês por tudo, viu? Tchau, obrigado, pessoal.